Olá, sejam bem-vindos ao canal Britiolan, Comunidade Monoteísta. Nesta quarta-feira, nós damos as boas-vindas a você e agradecemos por nos acompanhar nesta jornada de informação sadia e de qualificação duradoura. Se você quer nos ajudar, se inscreva no nosso canal, dê a sua opinião, favorável ou contrária, mas dê a sua opinião. Nós agradecemos profundamente. Bem, toda semana nós conversamos sobre um determinado assunto. E essa semana eu estava folheando um livro chamado Mecanismo da Vida Consciente. Mecanismo da Vida Consciente, de Carlos Bernardo Gonzalez Pecote, que é o fundador da chamada Logosofia. E folheando na página 41 deste livro, eu encontrei uma ideia muito interessante que me chamou profundamente a atenção. Diz assim, abre aspas, a criação foi estruturada sobre a base de sistemas e dispositivos cósmicos que respondem totalmente à suprema inteligência de Deus. Nela está plasmada a vida universal do Criador. Depois, nesse mesmo livro, na página 41, diz assim, Deus não é e nem jamais pode ser o vingador implacável que lança as almas ao inferno para sua desintegração definitiva. Nem tampouco o pretendido Senhor Todo-Poderoso desta ou daquela religião. Crer em semelhante utopia é negar implicitamente sua onipresença, sua onipotência e sua onisciência. Fecha aspas. Pretendemos, portanto, nessa abordagem, fazermos considerações sobre ressignificando o conceito do Criador, de Deus. Quem é Deus? Nesta obra, Mecanismo de Vida Consciente, de Carlos Bernardo Pecote, ele propõe uma reflexão muito profunda acerca de quem é Deus, o que é Deus. E convida o ser humano, neste livro, a superar imagens antropomórficas e limitadas da divindade. Sempre nós queremos ver o Criador, essa manifestação energética cósmica, como homem, como um ser comum, como um ser criado. Afirmar que Deus não é e jamais pode ser um vingador implacável que lança as almas no inferno para sua desintegração definitiva, e nem tampouco ser o Senhor poderoso desta ou daquela religião, o autor emite um questionamento construídos ao longo da história. A logosofia procura conduzir o homem ao conhecimento consciente das leis universais, mostrando que a compreensão de Deus não deve ser baseada no medo, mas na inteligência e na observação e na experiência interna de cada um. Dessa maneira, o conceito de Deus torna-se compatível com a sua infinita perfeição e com as leis que regem a criação. Primeiro aspecto ressaltado por Pecote é a incompatibilidade
entre a ideia de um Deus vingativo e a própria natureza divina. Por que isso? Porque a vingança constitui uma reação própria da limitação humana, que decorre das paixões, como o ressentimento, como a ira e o desejo de punição. Atribuir tais características a Deus significa projetar sobre ele imperfeições que pertencem exclusivamente à psicologia humana. Sob a ótica de Deus manifestar-se através de leis universais, perfeitas, justas e imutáveis. Essas leis regulam a evolução da consciência e permitem que cada ser experimentem as consequências naturais de seus sentimentos e ações. Outro ponto importante é a rejeição da ideia de um Deus que pertence exclusivamente a uma religião. Ao afirmarmos isso, observamos que queremos fazer com que o Todo-Poderoso desta ou daquela religião seja o verdadeiro. A ideia da divindade dentro da logosofia transcende instituições, culturas, nacionalidades, sistemas religiosos. Nenhuma tradição pode reivindicar o monopólio sobre Deus, pois sua presença estende-se igualmente a toda a criação. Pecote afirma também que acreditar nessas concepções limitadas significa negar implicitamente três atributos fundamentais da divindade: a onipresença, a onipotência e a onisciência. Que conclusão nós poderíamos tirar desta abordagem? É que a reflexão apresentada por Bernardo Pecote constitui um convite à revisão profunda que precisamos fazer da imagem de Deus, construída ao longo da história por diferentes tradições religiosas e interpretações humanas. Em vez de um Deus vingador, parcial ou punitivo, a logosofia apresenta a visão de uma inteligência suprema, absolutamente perfeita, cuja presença, poder e sabedoria se manifestam por intermédio das chamadas leis universais, que promovem continuamente a evolução da vida e da consciência. Compreender Deus sob essa perspectiva modifica profundamente a relação do homem com a espiritualidade. O medo cede lugar à responsabilidade consciente. A punição é substituída pela aprendizagem e a religião deixa de ser um fator exclusivamente para tornar possível expressões que buscam sinceridade do divino. Assim, a verdadeira grandeza de Deus não reside na capacidade de condenar suas criaturas, mas na perfeição de sua justiça, na universalidade de seu amor e na infinita sabedoria com que conduz todos os seres rumo ao seu constante aperfeiçoamento. Esse entendimento harmoniza, portanto, os atributos da onipresença, da onipotência e da onisciência, permitindo ao homem desenvolver uma fé fundamentada não no temor, mas no conhecimento e na experiência interior, conforme propõe a ciência logosófica. Vejam que coisa interessante. Durante a nossa caminhada, nós, através de informações que nos são outorgadas pelos nossos professores, pelos nossos mestres,
pelos nossos antepassados, foram determinadas algumas condições limitantes de crenças, que hoje, dentro do aspecto da modernidade, precisa ser revista. Há pessoas que dizem, olha, eu não gosto muito de ler a Torá, o Antigo Testamento, porque só fala de violência e de guerra. Como se esse fenômeno fosse um fenômeno apenas do passado, fenômeno do presente, que faz parte da fragilidade humana e não da fragilidade do Criador. Quando nós vamos ao encontro das leis espirituais, quando nós vamos ao encontro destas leis que sustentam a criação, nós nos desconectamos do plano cósmico e passamos por dissabores que não são impostos por nós, por entidades que não se encontram mais nessa realidade física, mas são frutos da experiência da má vivência humana quando da fisicalidade na Terra. Aí nós passamos por experiências chatérrimas, mas precisamos descobrir que na presença do Criador, do grande arquiteto do universo, nós podemos alcançar a perfeição através da redenção e que nós somos partícipes dessa redenção, que é completada pelo próprio Deus no momento oportuno que Ele requer de cada um de nós. Bem, acho que essa informação sobre ressignificando o nome do Criador, ou ressignificando a presença do Criador no universo e o seu conceito como Deus, torna a nossa jornada mais leve, mais compreensiva, e nós passamos a vivenciar e a nos comunicar com um Deus justo e amoroso. Bem, vamos agora para as nossas chamadas cartas consoladoras. Elas estão aqui presentes. Nós vamos retirar duas cartas consoladoras. Tiramos uma carta consoladora, colocamos à nossa esquerda e tiramos outra carta consoladora, que colocamos aqui à nossa direita. Vamos para a primeira carta consoladora. Diz assim: nossa vida hoje é o resultado daquilo que pensamos, sentimos e fazemos ao longo desta ou de outras realidades passadas. Que coisa interessante isso. Nós descobrirmos que nós estamos aqui para melhorar, que nós estamos aqui para passarmos por um processo de aprendizagem, porque somente assim nós seguiremos a visão dos grandes mestres, de Moisés, de Elias, de Eliseu, de José, de Yeshua, de grandes mestres que, independente do segmento religioso, trouxe luz para uma humanidade em escuridão. Precisamos melhorar a nossa vida. Reconectamos-nos com o Criador. Vamos para a segunda carta consoladora. Encontre o seu cardume. Busque pessoas que falem a sua língua. Você não está só. O preconceito que existe em alguns segmentos filosóficos ou religiosos são profundamente desastrosos. Quando pessoas são afastadas simplesmente por ter concepções diferentes.
por pensar diferente. Isso não faz parte do plano divino. Precisamos conversar, as nossas diferenças precisam ser solucionadas na convivência e na prática da compreensão e do amor verdadeiro. Pense nisso. Nós, brasileiros, precisamos urgentemente disso. Bem, acho que nesta quarta-feira nós trouxemos um pouquinho de aprendizado. Que possamos vivenciar isso e agradecer ao Criador por ainda estarmos nesta fisicalidade. Bendito seja o nome daquele cujo glorioso reino é eterno. Faze-nos voltar eterno e voltaremos. Renova os nossos dias como nos tempos antigos. Que seja luz.